Olá, professor, professora. Eu sou a professora Rosiane, trazendo hoje 5 atividades para você trabalhar aí o segundo reinado, professor. Isso mesmo. E sem mais delongas, vamos à primeiríssima atividade. Estas atividades estão pautadas em algumas habilidades da BNCC. Dentre elas, eu trouxe aqui a habilidade de identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o segundo reinado, professor. A primeira atividade, professor, eu trago a dica aqui para você trabalhar um jornal. Jornal que foi aí publicado em 1880, isso mesmo, o Abolicionista. Esse jornal aí que foi lançado no Rio de Janeiro em novembro de 1880, aproximadamente, anos antes da abolição da escravatura, professor. O Abolicionista foi um importante periódico aí de engajamento na luta contra a escravidão no Brasil. Este jornal é muito interessante para que o aluno possa aí ter esse envolvimento a mais com a leitura, com a análise desse documento, com o contexto histórico relacionado ao período, sem contar que você pode estar trabalhando, professor, aí com a Biblioteca Nacional Digital. Isso mesmo, professor. Ela faz parte da Fundação Biblioteca Nacional e ela está disponível aí gratuitamente neste endereço que eu estou trazendo aqui abaixo como fonte do jornal. Vou estar deixando no link aqui da descrição desse vídeo. E aí você pode estar trabalhando com seus alunos, baixando alguns desses exemplos, modelos de jornais que foram publicados nesse período. A segunda atividade é a dica de você trabalhar, professor, a paixão de Dom Pedro II pela fotografia. Isto mesmo, de acordo com Lilian Ortiz Schwartz, Dom Pedro II foi um entusiasta da fotografia, seja como mecenas, seja colecionador. Foi o primeiro brasileiro a possuir um daguerreótipo, provavelmente o primeiro fotógrafo nascido no Brasil. Ao ser banido do país em 1889 pelos republicanos, Dom Pedro II doou à Biblioteca Nacional a coleção de cerca de aproximadamente 25.000 fotografias, que então denominou, juntamente com a coleção de livros, de coleção Dona Teresa Cristina Maria. Segundo Pedro Vasques, essa coleção é até hoje o mais diversificado e precioso acervo dos primórdios da fotografia brasileira, professor. Isso é interessantíssimo para que você possa estar trabalhando aí com os teus alunos, observando fascinantes viagens feitas por Dom Pedro II ao Egito, a Jerusalém, Pompeia, enfim, e observando também esse interesse maior de trazer a fotografia, né, para o Brasil. Aqui, professor, seu aluno pode estar aí fazendo a reprodução de algumas fotografias que foram aí tiradas por Dom Pedro II. Ele pode, então, fazer essa análise do contexto histórico da fotografia em equipe e depois fazer aquela exposição. Com certeza ficará incrível, professor. A terceira atividade, professor, você pode estar trabalhando a construção aí da primeira estrada de ferro no Brasil. E como dica para você aí dinamizar esta atividade, eu trouxe a dica desse filme Mauá, o Barão aí de Mauá, que vai ser o responsável pela construção da primeira estrada de ferro do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, por meio de sua empresa chamada Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis. A linha férrea aí, levada a cabo por Mauá tinha inicialmente extensão de cerca de 15 quilômetros, indo do porto de Mauá até Fragoso, nas dependências aí
do município de Magé. Ela foi inaugurada no ano de 1854, durante o segundo reinado. Então, essa é uma excelente proposta para você estar trabalhando aí esse desenvolvimento, né, no Brasil nesse período, professor. A nossa quarta atividade, professor, é a dica da chegada da indústria no Brasil. Isso mesmo, professor, você pode estar trabalhando aí com esse processo todo, que foi justamente um processo também gradativo, um processo lento para o Brasil, sendo que as primeiras indústrias chegam por volta já do século XIX. Então, de acordo com a tarifa Álvares Branco, né, de 1844, aumentam-se as taxas alfandegárias que os produtos importados deveriam pagar. Com isso, surge um ambiente favorável para o surgimento das primeiras manufaturas. Nesta época também, professor, vai se destacar atividades empreendedoras do Barão de Mauá, que investiu em ferrovias, estaleiros, iluminação pública, bancos. Ao mesmo tempo, o país começa a receber as novidades tecnológicas com a eletricidade, professor. Como, por exemplo, o bonde, né, de tração animal e o telefone. Então, creio que esta atividade aí tem inúmeras possibilidades de você criar metodologias para trabalhar com o teu aluno. Você pode também estar criando com o teu aluno, professor, um lapbook. Eu tenho aqui no canal um vídeo de tutorial como fazer um lapbook. A quinta e última atividade, professor, é o tema Dom Pedro II e sua história com a ciência. Em suas viagens internacionais, Dom Pedro II fazia questão de conhecer cultura e ciência locais. Ele, além de grandes escritores e intelectuais como Victor Hugo, Friedrich Nietzsche, trocou correspondências com o químico Louis Paul, o inventor do telefone, Alexandre Graham Bell, e, creiam, o naturalista Charles Darwin. Este último, certa vez, falou sobre Dom Pedro II o seguinte: o imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Olha a moral do cara. Essa dica eu coloquei, professor, porque achei muito interessante. Aqui o aluno pode trabalhar diretamente a relação de Dom Pedro II com a ciência e principalmente quais foram aí os benefícios que o Brasil ganhou através dessa relação de Dom Pedro com a ciência. O aluno aqui pode estar produzindo um jornal, professor, fica interessantíssimo. Professor, professora, querido aluno, jovem graduando, se você gostou dessas dicas, deixa o teu like, te inscreve no canal, deixa aquele comentário. Um forte abraço e muito sucesso na tua aula, professor.